Opa, passando aqui no começo do vídeo para explicar uma coisa bem rápida. Eu abri um canal de gameplay com o mob, se chama Jogando de Calcinha. A gente fez um trocadilho porque o YouTube não permite e a gente vê que o nome é meio bosta, mas o objetivo é ser só um nome piada mesmo. Enfim, não questiona. É basicamente um canal tipo Game Grumps, jogando foda-se, Dancing Eggs, coisa do tipo. É a gente jogando, fazendo série de jogo, cada um faz uma série sobre o jogo que quer fazer e a gente fica comentando e falando muito absurdo. E é basicamente isso. O canal tá na descrição ou no primeiro comentário fixado, não sei, talvez esteja no izinho aqui também, não sei, mas é isso, dá uma força lá se você quer ver a gente falando merda e jogando o joguinho. Inclusive, a primeira série é minha, eu tô jogando Outlast e é isso aí. A gente não terminou de gravar a série ainda, a gente tem que terminar, mas vai ter um episódio e aparentemente o mob vai querer fazer Banjo-Kazooie assim que eu terminar minha série. Então, yes. É isso, fica com o vídeo. Olá você, estou aqui para falar sobre K-pop. Em algum sentido, eu acho. Basicamente, de ontem pra hoje eu assisti K-Pop Demon Hunters. Eu não sei o nome em português, eu não lembro o nome em português, então vou falar no inglês. E eu tenho muitas coisas a falar sobre este filme. Primeiramente, esse filme, ele me interessou pelo simples fato que quem tá por trás da produção é a Sony Animation, que é o pessoal que faz Spider-Verse, que faz Mitchell vs. The Machines. É um bando de filme de animação foda pra caramba. E eu fiquei interessado porque os trailers eu fiquei interessado também. Então é a Sony e os trailers com um conceito que não é a minha praia, mas me chamou a atenção. Eu não sou um cara que escuta K-pop. Eu acho que não tenho nenhuma música pop salva no meu Spotify ou coisa do tipo. Então eu simplesmente caí de boca nesse universo, se é que pode dizer isso. E uma coisa eu digo, o filme é muito foda. Ele definitivamente não é um filme que vai te fazer pensar pra porra, não é aquele filme super profundo, não é aquele filme super complexo igual é Spider-Verse ou coisa do tipo, mas é um filme que ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer. Ele é um filme um pouquinho rushado, ele parece que, tipo, tem muita informação sendo jogada, é um filme bem rushadinho, mas, sinceramente, eu não vejo isso como um problema, é mais uma questão de direção e da quantidade de informação que eles têm que colocar em menos de 2 horas de filme. Mas, pra explicar pelo menos o conceito específico, tipo assim, a história principal, eles fizeram bem, eu gostei do resultado. E como eu toquei nesse ponto da história, eu vou começar falando sobre o enredo principal. Basicamente, a gente tem esse grupo de K-pop que é as Huntrix, que é liderada pela Rumi e pela Zoe e pela Mira. A Mira será a minha favorita. E basicamente elas são treinadas desde criança para enfrentar demônios e aprender a cantar, porque cantando elas criam uma espécie de barreira que faz com que os demônios do submundo não venham para o nosso mundo e coletem nossas almas para os monstros comer. Basicamente é isso. Dito isso, essas 3 guerreiras, que são sempre 3 guerreiras, e a cada geração tem essas guerreiras que elas cantam, elas fazem o seu showzinho pra criar uma barreira forte o suficiente pra que tudo fique de boa. Nessa vez do pessoalzinho, né, das Huntrix, basicamente os demônios tomaram um rumo diferente pra estratégia deles tentarem invadir o nosso mundo. Basicamente, tem banda em K-pop, vamos fazer o K-pop nosso e é isso aí. Os demônios eles podem se transfigurar e virar um pouquinho humano e basicamente 5 carinhas se transfiguram e viram os Sadia Boys, onde você ignora que tem 5 pessoas, só tem um importante pro plot, os outros 4 tá ali mais pra encher linguiça. E nisso a gente tem essa treta, os demônios estão pegando os fãs pra, né, conseguirem almas, coisas do tipo, e basicamente deixar um certo ser mais forte pra que a invasão seja um sucesso. O nome desse cara é Guima, ou Guima, eu não sei dizer, não sou coreano, foi mal. E a gente tem o outro lado que as Huntrix basicamente lutando contra os demônios e tentando fazer a barreira se tornar bem. E nisso acontece uns plot twist relacionado às Huntrix e aos próprios demônios. O que é interessante, deu um spice up na história, o que é bem legal. Como eu falei, a história é um pouquinho corrida, é um filme de animação com um budget teoricamente limitado, entre muitas aspas. Geralmente, quando você tenta esticar um filme de animação pra mais de 2 horas, fica muito caro, então eles pegaram o plot e deram aquela acelerada. Tanto que uma das minhas reclamações pra esse filme é que só tem um Saja Boy que é interessante, que é o principal deles, que é o Dino, e as outras 2 integrantes da Huntrix, tirando a Rumi, que no caso a que eu tô me referindo é a Mira e a Zoe, elas não têm, assim, uma importância tão pesada pra história igual tem a Rumi. A Rumi é disparada que mais tem importância pra história. Não que elas não tenham, mas a comparação entre elas, você dá pra ver que tem um peso muito maior na Rumi. A Rumi é
literalmente o protagonista, e a Mira e a Zoe são mais, tipo, pra complementar ela, apesar de elas terem seus momentos pra brilhar. Outra coisa que eu fiquei meio pá com questão de personagens é que tem essa mulher, que eu esqueci o nome dela, que ela basicamente cuidou da Rumi e juntou a Rumi, Mira e a Zoe. Ela aparece muito pouco no filme. Ela aparece no final pra fazer uma cena em específica que é muito importante pra Rumi, e depois ela some, ela não aparece, tipo assim, foda-se. Então acho que essa é a minha principal crítica pra pelo menos todo o plot. Alguns personagens são apresentados, mas eu acho que eles poderiam ter sido mais bem utilizados, e isso me dá uma vontade de que esse filme tenha uma sequência. Tem mais motivo do porquê eu quero sequência, mas um principal é que eu quero que esses personagens mais secundários, entre muitas aspas, tenham um destaque maior, igual a Rumi teve nesse filme. Eu quero deixar o melhor pro final, então eu vou falar um pouquinho da animação. A animação definitivamente não é a animação mais, digamos, espalhafatosa da Sony. Literalmente a mais espalhafatosa disparado vai pra Homem-Aranha, o Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse e futuramente o Beyond the Spider-Verse, mas Mitchell's vs. The Machines tinha um peso maior no estilo dos personagens, coisas do tipo, não tanto quanto o Spider-Man. E nesse filme ele tem um estilo, ele é bem estiloso, assim, mesmo comparando com a Disney, é insanamente mais estiloso, mas nesse eles têm um tonzinho mais, digamos, um 3D meio coreano animezinho, que não é ruim, eu só tô falando que ele é bem estilizado em um padrão maior. Ele não é tão estilizadaço igual Homem-Aranha ou Mitchell's vs. Machines. Mas, como eu disse, a animação é muito da hora. As cenas, a direção desse filme é irada. A cena de ação, esse filme tem bastante ação. Fiquei muito feliz com isso, porque eu gosto de shonen, eu gosto de batalhas, eu adoro pessoas saindo na porrada. É muito irado as cenas. Geralmente, quando tem cena de luta, sempre tem uma música, e eu vou falar disso já já. Mas a animação é muito da hora. As piadas são muito da horas, e o jeito, as expressões dos personagens são incríveis. Tipo, tenho certeza que, tipo, os animadores que estavam animando a expressão facial das meninas tava assim, tipo, rachando o bico, porque é muito irado. Mas a animação é muito bonita, a iluminação, as expressões faciais dos personagens e as piadas são incríveis. Adorei, muito foda. Um dos pontos mais fortes do filme. Não é tão estilizado, não espere algo estilizado no nível do Homem-Aranha, mas é um filme extremamente bem animado. Ele também usa aquela técnica de um frame por dois, se eu não me engano assim que chama, que é aquele estilo mais, digamos, travado, que deixa as cenas mais dinâmicas. O que não é ruim, é algo incrível. Puss in Boots, The Last Wish, ou Gato de Botas, o último desejo, o último pedido, não lembro qual é em português, teve isso, irado, é um filme super estilizado. O Spider-Verse trouxe isso pra nós, e agora a gente tá vendo um monte de animação fazendo isso, o que é incrível, porque tem umas cenas que puta que pariu, vira papel de parede. E agora eu vou entrar num aspecto que eu não vou dizer que é ruim, mas eu sinto alguma coisa, por assim dizer. Como a gente sabe, muitas coisas são adaptadas quando a gente faz a dublagem. Eu vi esse filme em inglês, depois eu dei uma olhada dele em português. A dublagem tá incrível, as vozes dos personagens tá muito da hora, as piadas estão interessantes, só que o que acontece? É um filme que tem muita música. Eu não diria que é um musical, mas música é um fator importante, porque é um filme que tem K-pop na porra do nome, né? Mas eu não gostei da adaptação das letras, e eu não gostei do jeito que elas soam. Por dois motivos. Grande parte das letras, quem canta no português são os próprios dubladores, e os dubladores brasileiros que foram selecionados, nitidamente eles não são feitos pra cantar. Não que eles tenham uma voz ruim, mas quando você olha no inglês, você vê uma diferença meio que brutal. Tanto que no inglês os caras chamou o pessoal do K-pop mesmo pra fazer as músicas, por isso que é insano. Mas outra questão é que o Mob, que ele é músico e eu sei um pouquinho de música, porque eu tentei mexer com FL por um tempo e ainda quero voltar a mexer, a gente notou que a mixagem tava esquisitaça nas músicas. Mas, como eu falei, muito provavelmente vocês não são puxa-saco pra caralho, são falam assim, eu quero ver o original, pra ver crítica ou coisa do tipo, eu gosto de ver em inglês ou qualquer outra dessas coisas. Muito provavelmente você vai ver dublado, e eu digo que a dublagem tá boa, as músicas não são ruins, mas tem umas questões que é bem nítida que no inglês, pra mim, ficou melhor. Como eu falo, dublagem não é uma coisa ruim, necessariamente. Quando alguma coisa é dublagem, agradeça, isso abrange pra um público maior. Mas aqui ficou estranho. E sim, existe dublagem ruim, mas não que a dublagem ficou ruim, mas enfim, aspectos técnicos notáveis.
que eu quero dizer. E por fim, eu vou falar da coisa que é mais incrível nesse filme. Eu não sou um cara que escuta K-pop, eu falei no começo do vídeo. Eu não escuto K-pop, foda-se. A partir de hoje eu escuto, porque puta que pariu, a trilha sonora desse filme é bizarra. Tipo assim, não sei quem que eles chamaram pra produzir as músicas, não sei se foi os produtores musicais do Twice, os caralho, a cara do K4 de banda de K-pop, mas puta que pariu, tem uns bangers nesse filme que é insano. Minha música favorita vai pra uma das músicas finais do filme, lá pra porção final do filme, que é... deixa eu até ver aqui quantos views, tá? Deixa eu abrir o Spotify. O nome da música é Your Idol, tem uma porrada de crédito nela, ela tem 3 minutos, mas... irmãozinho, a música tem tipo 3 milha de view. 3 milha? 6 milha, aumentou quando da última vez que eu vi. Aí tu vai ver pra música mais vista do negócio, 90 milha de view. A música desse filme é muito boa. Então, senhoras e senhores, eu adorei a música desse filme. É irada, tem uns banger pesado. Deixando aqui um resumo, minhas top 3 músicas favoritas. Primeiro lugar tá Your Idol, música zica, foda. Depois vem How It's Done, que é a primeira música que toca em uma cena de ação. Zica, a cena de ação é maravilhosa, é foda. E depois a gente tem Free, que acontece um momento bem emocionante, a animação é irada e é isso daí. A música em si é muito foda. Me lembrou muito, tipo, a estrutura das músicas desse filme me lembrou muito a trilha sonora do primeiro Pantera Negra. Tem música, tipo, foda, tem música que é emocionante, tem música que é mais romântica e tem tudo aqui. Adorei. Resumo de tudo isso que eu falei. Assista a porra do filme. O filme é foda. Eu não entendo porra nenhuma de K-pop. Eu, sinceramente, até esse ponto eu caguei muito forte pra K-pop. Mas eu olho pra esse filme e falo, caralho, o K-pop pode ser um pouquinho foda. E eu saí com essa impressão. Então veja o filme e se você gosta de ter um gosto musical bem abrangente, você vai gostar da música do filme. E se você não gosta disso, você pelo menos tem um filme de animação com ação muito foda para assistir. E tá na Netflix. Então é isso aí. Parabéns, Sony. Continue fazendo bangers. Eu estou gostando bastante. Mas enfim, é isso. Like, se inscreve e adeus. Até o próximo vídeo.